aí que você academicamente vai entrar na Aí, temática. pois é, e aí eu sempre estudando, você sabe, né? Que eu fico nessa história tentando entender gente, tentando entender emoção, comportamento. Estava fazendo neurociência lá na UFRJ e alguém disse, já ouviu falar de psicologia positiva? Eu falei, menina, não. Não, o que é isso? E aí eu fui começar a entender psicologia positiva. Encontrei o conceito de perdão, primeiro forças de caráter. Falei, perdão, cara, sou eu me identifiquei. Não foi que. Você entendeu? Depois que Você já tudo. estava trabalhando a força sem saber. Sem saber. Tecnicamente. Quando eu li o troço, Rodrigo, eu falei, mas menino. Aí primeiro eu tinha feito, obviamente, o teste e aí de forças, né? E aí eu falei, claro que o perdão foi minha força de assinatura, primeira. Aí eu falei, cara, eu vou pesquisar isso. Eu fui pesquisar e foi aí que nasceu o livro. Olha isso. Se eu tivesse amarrado a dor, eu não teria escrito o livro que eu escrevi. Não teria ganhado os prêmios que eu ganhei por conta do livro que escrevi. E não estaria aqui te conhecendo, Rodrigo Queiroz e Paula Santana, conhecendo vocês dois. Entende que eu... E aí o famigerado tornar o limão uma limonada, na verdade uma caipirinha com bastante gelo, né? É isso. Agora, para o Sapiens que está nos acompanhando, eu vou passar para a Paula, senão só... Vai, Paulo. Para os nossos ouvintes, né, que estão aqui acompanhando a gente, que estão passando por um processo difícil, que precisam perdoar alguém ou se perdoarem, a gente sabe que não tem uma fórmula mágica, né? Ó, tó isso aqui que você vai conseguir. Mas então você diria que o primeiro passo para o perdão é a empatia, é se colocar no lugar do outro, é assim que a gente começa essa jornada. A empatia está incluída. Paula, a empatia está incluída, mas o primeiro passo é a decisão. Você precisa decidir. A partir de amanhã, vou começar um processo de perdão. Amanhã. Sei lá, vou precisar de mindfulness? Pode ser. Para eu me tornar mais empático. Eu vou precisar de uma terapia? Sim, mas eu vou começar o processo de perdão. Perdoar qualquer coisa. Olha aqui, olha como é que as pessoas são arrogantes. Desculpa, às vezes eu pareço arrogante, mas eu acho que eu não sou. Tem gente que não parece, mas é. Ouça, Rodrigo, o que aconteceu? Uma mulher me ligou para me pedir atendimento e ela disse assim, olha aqui, fulano, tal, eu gostaria de marcar uma consulta urgente. Aí eu disse, olha, vou ver, orar. Ela falou assim, eu falei, mas você pode me adiantar? Porque da urgência, né? Porque se fosse um caso de suicídio, eu ia dar um jeito de atender aquela moça. E ela disse, não, meu marido me deixou. Eu tenho 2 filhas com ele e eu não admito. Eu falei, Aí ela falou, e eu não admito. Eu falei, primeiro passo. Se eu mato ele agora... Aí eu disse para ela, primeiro passo, aceita que dói menos. Depois a gente vai trabalhando. Então, é verdade. Às vezes a pessoa precisa de um enquadramento. Mesmo que... Peraí, eu entendo a sua dor, mas peraí, vamos aceitar. Primeiro, entenda que você não é a primeira mulher a ser abandonada, porque isso não tem a ver com... Eu não admito, não tem a ver com amor, tem a ver com arrogância. Porque quando a gente ama alguém, a gente respeita até o fato do outro querer ir embora. Não é? Então, olha, são vários os equívocos em relação às forças de caráter. Por isso é que eu estou partindo do perdão para o amor. Para você perdoar, você precisa amar o próximo. E a si mesmo, principalmente. Para amar o próximo, você só pode amar a si mesmo. Mas as pessoas... também está pegando só tema com cunho religioso muito forte. Menina, e olha... É um desembaraçamento mesmo, né? O amor é outro tema muito distorcido. Amar o próximo, amar a si mesmo. Aquele que diz assim, quando tem paciente minha assim, solteira, que eu já tenho mais intimidade, né? Que quando eu pego intimidade já é. Que é assim, ó... Eu digo para elas o seguinte, se alguém disser, você é a razão da minha felicidade, corre. Corre. Vai dar errado. Vai dar ruim. Você é tudo para mim, corre. Que cara mais reducionista. Como assim só tem você? Na vida, a roda da vida dele deve estar pobre. Corre.
Entende? Porque, vamos lá entender o conceito de amor. E aí, Paula, voltando à questão, o que é preciso fazer para perdoar? Amar o próximo, mesmo você não concordando com ele. Amar o próximo como irmão, principalmente se você é religioso. Amar o próximo com uma pessoa cheia de defeito. Entende? Amar o próximo nesse respeito dos limites que o outro tem. Na maldade, o sujeito... Eu sempre falo isso, por isso que eu sugeri aquele documentário, que entenda se o outro é mau, ele está na melhor versão dele, ele não aprendeu a ser bom, não teve ninguém para ensinar. Olha, gente, vai lá no histórico de uma pessoa má. Vai no histórico de uma pessoa má. Pergunte se ele teve a oportunidade de exercitar a força de caráter bondade. Se teve alguém para ensiná-lo a amar. Vai, só vai. Depois me conta. Né? Então, se você teve um pai malvado, uma mãe truculenta, que é muito normal, mais normal do que vocês imaginam, né? Eu tenho 27 anos de clínica, milhões de histórias desgraçadas, sabe, assim? Vai lá na história dessa parentalidade, para ver se ensinaram para ela amar. Então, o conceito de força de caráter, e perdão é uma força de caráter, inclui exercitar. E aí que eu falo, né, Rodrigo? Quanto volta a Aristóteles, na virtude ela precisa ser exercitada. Você não pode ser um bom tocador de cítara se você não toca cítara. Ou seja, você não pode ser um bom perdoador se você não exercita o perdão. O perdão não é dado. É verdade. Essa grande dica aqui para os sapiens, né, que primeiro identificar o que é o não perdão, né, que é essa manutenção da mágoa, do rancor ou até do desejo de vingança, que seria a pior situação. E o que isso está te causando? Insônia? Está te paralisando de tomar decisões, de sair desse passado, de caminhar diferente, está te desencorajando, você está alterando o funcionamento do seu corpo, está desenvolvendo algumas doenças. Você consegue identificar os danos que estão acontecendo no seu corpo, principalmente, né? A sua saúde física, que isso é sensível, né? Você consegue, é mais palpável até do que essa subjetividade que às vezes fica de falar das emoções, é mais difícil, né? Tocar isso. Uma vez com isso compreendido, é reconhecer que isso só está acontecendo com você porque continua abraçado ao fato, né, que te frustrou, que te magoou, da sacanagem que você viveu com alguém, e que agora você tem que tomar a decisão, né, de mantenho esse ente, né, mantenho convivendo com esse presente, ou eu vou me desfazer desse pacote que não é seu também, né? Essa é a questão. Porque o não perdão, a manutenção, tem uma coisa perversa aqui da relação que é o que você até citou da sua história, né, Adriano? Que é quando você sofre um impacto de alguém contra você e você acredita que você tem culpa naquilo ali, você tem responsabilidade naquilo. E o próprio algoz, ele faz, muitas vezes, ele usa de uma estratégia de fazer você crer que você é o responsável pelo erro dele ali, né? Como se você tivesse a culpa da decisão que foi só dele, de te magoar, de te, enfim, né, te machucar de alguma forma. Então, você tem que decidir se desvencilhar desse nó. Aí o perdão é um aprendizado. Não é um passo mágico, não é do nada, mas é uma decisão. Como Isso. Adriana está dizendo. Não é um insight. As pessoas ficam esperando esse insight. Não é um insight, não é porque eu sou melhor que as outras pessoas, é que eu perdoo. É porque eu sou mais esperta. Para que eu vou ficar agarrada na dor, nesse sentido da esperteza, né? Deixa eu te contar uma curiosidade, Rodrigo.
Não sei se você conhece a Andréa Pérez, ela é coordenadora de projeto lá de várias edições da Biblioteca Positiva, é uma querida minha, e foi a coordenadora do meu livro, escreveu o prefácio também. Tá? E aí eu mandei os capítulos para ela, e no final, quando eu conto uma história, começo a contar uma história, não me identificando, ela ligou para mim e falou: que história é essa que você está contando aqui nesse capítulo? Que é isso, Adriana? Você está inventando? Eu falei: Andréia, essa história aconteceu comigo. Ela: o quê? Não é possível. Eu falei: não, essa é a minha história. Aí ela, menina, e ela começou a entender o porquê. Ela: agora eu sei por que você escreveu esse livro. Entende? Quando você sai do lugar da vítima das circunstâncias e também da responsável pelas questões. Tem gente, Rodrigo, por exemplo, casos de abuso sexual, muitas crianças se consideram responsáveis. Crianças se consideram responsáveis pelo fato de terem sido abusadas. Então, muitas vezes no consultório, a gente tem que trabalhar o auto-perdão. Primeiro, para depois o sujeito trabalhar o perdão ao outro, né? E aí, quando ele aprende a perdoar, fica mole, mel na chupeta, entendeu? Se desvencilha, né? Desse nó. E nesse processo de aprendizado, existe sim, né? Muitos métodos, né? Sugeridos aí. Qual é o seu preferido, Adriana? A gente sempre dá um step by step, um passo a passo, porque existem coisas que a gente já pesquisou e já entendeu. E a neurociência ajudando e a psicologia positiva também. Então, existem vários autores que falam sobre um passo a passo, e eu tenho o meu aí, que eu falo no livro, né? A primeira coisa e a fundamental coisa é saber o que você não perdoa. O quê? Entende? A minha mãe foi violenta comigo. O que eu não perdoo? O fato dela não me amar, o fato dela ter me machucado fisicamente, o fato de eu ter ficado com uma cicatriz no meu corpo e na minha alma. O que exatamente eu não perdoo? No caso, meu pai foi embora. O que eu não perdoo? O fato dele ter abandonado a minha mãe, o fato dele não ter me amado adequadamente, ou seja, delimitar a dor. Rodrigo, é tão importante. O que eu vejo de gente que não perdoa e não sabe o quê? Lembra da história que eu contei da moça lá, da PUC? Ela nem sabia o que ela não perdoava. Quando você entende o que você não perdoa, fica mais fácil. É como se você colocasse um torniquete na dor. Imagina. Olha aqui a metáfora. Você já viu que eu sou metafórica pra caramba. Ótimo. Uma cobra te pica, você tem que botar um torniquete para aquele veneno não se espalhar, não é isso? Então, quando você delimita a dor, você coloca um torniquete ali, aquilo não vira uma infecção generalizada. Quando você não sabe o quê, você pode morrer de septicemia na alma, né? A alma falece de septicemia. Então, quando você diz assim, escreve, outra coisa, a palavra manuscrita, ela tem um poder muito maior que qualquer palavra digitada no computador ou no celular. Escreva, porque o cérebro tem tempo, olha, de registrar aquelas curvas e entender direito o que você está sentindo. Então, primeira coisa, entenda o que você não perdoa. Escreva isso no papel. E depois, comece o exercício. Já viu que foi a decisão. Decidi perdoar. Pega o papel e uma caneta e escreve. O que você não perdoa? Depois, vai na história do sujeito imparcialmente. Vê lá. Quem ele é, quem ele foi, como é que ele foi criado, o que falhou nessa parentalidade aí, sabe? O que foi? E aí começa o processo de entendimento, e aí se é cristão é mais fácil ainda, né? Porque aí você entende que todos nós somos irmãos. Estamos aqui para melhorar, não é isso? Eu não uso o recurso religioso, eu uso um recurso científico. E treine, se colocar no lugar do outro. Aí, Paula, entra a empatia. Se coloca no lugar do outro.
Vou dar um exemplo muito básico, muito simples. Estou passando aqui no Rio de Janeiro e um sujeito, menino de rua, rouba a minha bolsa. Eu vou ficar danada da vida, vou sair correndo atrás do garoto, não sei o quê, não vou... Depois eu vou pensar, será que isso é um processo de perdão? Eu, se tivesse morando na rua, se eu tivesse a criação que aquela pessoa teve, será que eu também não roubaria uma bolsa? Será que eu seria essa pessoa cheia de condições morais que eu tenho, porque meus pais me criaram muito bem? Será? Será que se eu não tivesse tido essa referência moral, será que eu seria essa pessoa bacana que eu sou? Então, o processo de empatia é isso, é se colocar no lugar do outro, não como se fosse você, como se fosse o outro. Porque as pessoas dizem assim, ó, se fosse eu, não faria. Tá, mas não é você, é aquele outro com aquela história, né? Então, Rodrigo, para mim o passo a passo é esse, trabalhar isso, terapeuticamente, inclusive, né? Porque eu acho que é o melhor lugar para se trabalhar perdão. Sim, sabe? Agora, também é interessante essa sua fala, porque aliviar uma consciência no indivíduo, que é o seguinte: o fato de você decidir perdoar o garoto que roubou a sua bolsa não significa normalizar o crime. Não. Porque às vezes um desavisado ele começa a crer, e isso no ambiente religioso também dá essa conotação, né? Então tá tudo aceitável. Não há mais necessidade de justiça, de organização social. Agora olha. Crime é crime. O que está errado, está errado. Eu não preciso continuar a sofrer e ficar preso na experiência de dor que estive ali envolvido. Então, esse garoto, enfim, o bandido, quem quer que seja, né? Ele vai ter que ser pego, vai receber a sentença necessária pelo delito que cometeu. Sim. Você não ficar sofrendo com isso é a decisão do perdão. É a decisão. Lembra o que eu disse? Eu fui lá e registrei a ocorrência. Agora, esse problema é da justiça, não é meu. Então, o que é fato? Não, eu não devo denunciar, ou eu devo... Olha o problema do perdão. Olha aí onde que está a questão. A pessoa acha que, ao perdoar, concorda com o ato. Não! Eu não acho que o menino deva levar minha bolsa. Eu não acho que ele está certo em me assaltar, claro que não. Eu só acho que tem que ter justiça, sim, que ele deve ir lá, mas esse problema já não é mais meu. Não é, eu não faço justiça com as minhas mãos, né? Esse é um problema, aliás, social, estrutural, político, econômico, enfim. Aí a gente já vai para uma outra história, né? Agora, eu quero deixar claro aqui que não significa você perdoar, não é de nenhum modo concordar com o seu agressor e nem conviver com ele. Eu vou trazer o menino para minha casa? Claro que não. Né? Vou voltar a conviver com aquele traste que foi o meu marido? Claro que não. Deus não está amarrado em nome de Jesus. Mas e quando cabe o perdão para viver a reconciliação? Há muitas histórias de muito sucesso nesse sentido também. Com certeza, claro que você pode perdoar e reconciliar. Por exemplo, o que eu penso? E eu vou falar um absurdo assim, vou falar que eu gosto de falar das coisas bem absurdas. Teu marido, tua esposa te traiu. Ou o marido da Paula traiu a Paula. E aí? Perdoa ou não perdoa? Isso é imperdoável? Isso é imperdoável? Depende. Por que seria imperdoável? O que estava acontecendo naquela situação do seu casamento de vocês, que levou a moça a trair? Ou ela traiu, pronto, acabou porque não queria mais... Ou você não escutou que ela disse que não queria mais você e você insistiu e ela te traiu. Ou o moço, tanto faz. Então, qual é a condição disso? Eu posso perdoar e reconciliar? Depende, tem amor ainda? Vocês estão afim de formar casal ainda ou não? Porque também tem o direito de não estar, porque casamento tem que ser para sempre, não. Casamento tem que ser longo, tem que ser bom. Então, assim, nesse caso, caberia reconciliação? Depende dos dois. Tem amor ainda? Tem lenha para queimar? Se não tem, vou parar por aí. Perdoa e não reconcilia.
Outro exemplo. Amizade, sociedade, né? Enfim. Então... Irmãos que tiveram sociedade, aí deu ruim ali, um fez uma coisa que o outro não gostou, deu aquele quebra-pau, depois se reconcilia pelos motivos dos afetos, mas não quer dizer que deva permanecer ou nova sociedade. Tá? Esconde o cheque, se for o caso, ele né? Esconde o cheque do teu irmão. Olha aqui, uma outra coisa. Rodrigo, queria tanto falar. Olha isso, como é que vai rendendo, né? E a gente tem que parar aqui, né? Olha aqui, deixa eu te contar. Foi uma paciente uma vez, para mim, lá no meu consultório, disse: eu não tenho amigos. Eu falei: gente, por que você não tem amigo? O que é amigo para você? Ela falou assim: amigo para mim tem que ser um cara que me escuta, honesto, gentil. Eu falei: meu Deus, você é assim para alguém? Aí ela disse: não. Eu falei: cara, tu tá querendo um amigo invisível, impossível. Amigo é assim, é um para cada coisa. Tem um que gosta de tomar chopp, se você gosta de tomar chopp, chama ele para tomar chopp, mas você não pode contar segredo para ele, porque ele é um linguarudo. Então você tem que ter outro que gosta de ouvir segredo, que pode guardar segredo, mas ele é um caloteiro. Você pode emprestar dinheiro para ele? Não, não pode emprestar dinheiro para ele. Então você tem... É igual esse caso do irmão na sociedade. Às vezes ele é teu irmão, você o ama, mas ele é um cara que não administra bem o dinheiro. Ele é capaz, não tem empatia, é capaz de te dar um calote. Você pode continuar amando seu irmão? Claro, você só não pode emprestar dinheiro para ele. Porque perdoar não é essa complacência. Porque eu perdoei meu irmão que me deu um calote, eu vou de novo, não. Dar a outra face. Não precisa e não deve. Porque até você... Não é saudável nem para você, nem para o irmão, porque você acaba aí reforçando positivamente um comportamento ruim. Você me roubou, que gracinha, vou te emprestar de novo. Que bonito. Não, não empresta. Aliás, uma técnica, gente, quando você não quiser emprestar dinheiro para o irmão que é caloteiro ou para o amigo, você fala: rapaz, ele vai te pedir, né? Ele fala assim: eu queria conversar e tal. Dinheiro, menino, eu ia logo te ligar para ver se você não tinha algum para me emprestar. Você inverte a situação, ótimo, entendeu? É uma técnica. Não, olha isso. Como rendeu, né, Sapiens? Não é só uma técnica. Eu tenho um tio que ele é da família, ele era o mais bem-sucedido, assim, né? Mas todo encontro familiar, ele só reclamava de dinheiro. Era nítido que tinha uma situação de conforto diferente, mas ele só reclamava de dinheiro. Técnica. É técnica. Ele tinha favor de alguém pedir. Para não correr o risco de perder o amigo, entendeu? Porque senão você empresta, acaba não perdoando o amigo e já melou toda a relação. Então, identifique as pessoas que estão à sua volta. Tem gente que... Não é porque o cara é caloteiro que ele é de todo ruim. Às vezes ele é só descontrolado financeiramente. Não é porque o cara é fofoqueiro que ele é de todo ruim. Às vezes só tem a língua grande, ele aprendeu com a família que é bom falar sobre as pessoas. Então, é isso. Então, essa empatia, esse reconhecimento das qualidades e defeitos do outro que está à sua volta e dos seus próprios, facilita o processo de perdão. É um nível de consciência de humanidade mesmo, de também reconhecer as suas limitações. Né? Você também tem seus comportamentos que não são sempre interessantes e agradáveis e construtivos, também tem as suas qualidades. Né? Acho que você se conhecer, porque acho que isso tem a ver com autoconhecimento antes do outro, né, Adriano? Você se conhece, sabe que você tem virtudes e limitações, né? Sim. E pronto, quando você entende isso em você, é muito mais fácil identificar e entender isso no outro, né? Sim. Que tá tudo bem isso no outro. E também saber que há perfis, acho que isso é muito interessante, né? Identificar que há perfis, há indivíduos que você não vai ser bom conviver e não tem que conviver. Não também. tem. É isso. Cadê você? Eu tô aqui ainda? Tô, né? Tô aqui ainda. Tá. Não, com certeza. Não, é bom fazer essa seleção e ver, e entender o limite do outro e amar o outro, apesar desses limites, porque você também é limitado, né? A gente está aqui igual a fábrica de prego, um encostando no outro para poder se melhorar, né? Muito bem. Acabou? A gente tem a notícia e o Adriana, é que tá um bate-papo maravilhoso. A gente não para aqui, né? Se deixar, a gente não vai. Eu adorei. Vai parar.
Então, todo o podcast nosso, a gente traz uma notícia para discutir um pouquinho sobre, e a que eu trouxe hoje é bem curtinha, é sobre perdoar faz bem para a saúde do coração. E aí foi feita uma pesquisa, né? Quem falou sobre ela foi o psiquiatra Daniel Barros, que existem 2 tipos de perdão, ele fala, o perdão racional e o perdão emocional. E os estudos mostram que quando a gente perdoa racionalmente, como se fosse assim, não vou pensar mais nisso, talvez eu tivesse errado. Isso diminui um pouco a carga negativa, mas é o perdão emocional que abre mão dessas sensações negativas que traz um benefício real para o nosso corpo. É melhor para a diminuição do estresse, cortisol, e com isso melhora a saúde do coração. Realmente, Adriana, você teve contato com estudos que reforçam isso, de que o coração é beneficiado com o ato de perdoar, com o auto-perdão também? Sim, eu descrevo isso, várias pesquisas, tem uma delas com mais de 300 voluntários, né? E aí a psiquiatra, e eu não lembro o nome dela agora nesse momento, porque eu não, mas está lá, tem no meu livro, eu descrevo essa pesquisa, e ela repara, e ela pede para que os voluntários da pesquisa deitem lá e faz toda a medição com exames de ressonância magnética funcional e tal. E ela pede para que as pessoas lembrem do fato que não perdoam, né? Lembrem da história triste. Quando as pessoas começam a lembrar, a pressão sobe, o coração acelera. Então, é como se o sujeito estivesse revivendo, então gastando o coração à toa, né? À toa. É esse ressentir que eu chamo, né? Esse ressentir é reviver. Então, agora, uma coisa importante aí em relação ao perdão racional e ao perdão emocional. Quando eu digo o perdão é por decisão, você começa com uma racionalidade. Eu penso, vou perdoar, eu sinto, ainda não. Mas à medida em que eu vou trabalhando o que eu penso, eu ativo o que eu sinto. Terapia cognitivo-comportamental. O teu pensamento te gera sentimento. Então, cuida do que pensa. Não tem um negócio até cristão que fala isso, né? Vigiai e orai? Vigia o que você está pensando. Por quê? Porque o que você pensa te leva a sentir coisas. Te leva a sentir coisas. O namorado não ligou, está atrasado. Aí você pensa assim, aquele está com outra mulher. Quer dizer, você já vai começar a sentir raiva. Olha isso. Se você pensa assim, coitado, deve ter furado o pneu, tadinho, sempre acontece isso com ele, fura o pneu quando vem aqui, e aí depois ele chega 3 horas atrás. Aí você já sente compaixão. Então, o que você O que você pensa vai gerar um sentimento, não é propriamente, é óbvio que aí a gente vai ter que falar de emoção, é outro babado, é outra parada. Mas o que você pensa altera o que você sente, fundamentalmente, tá? Entende? Então a gente começa com perdão cognitivo para atingir um nível mais profundo desse perdão emocional. Já não sinto mais rancor. Entendeu? Os pensamentos distorcidos geram emoções negativas que fazem as liberações neuroquímicas desnecessárias, e é isso que enfraquece o coração, dá gastrite, dá ansiedade, taquicardia, AVC, ataque cardíaco, e, sei lá, câncer. Existem pesquisas que dizem que quem não perdoa, quem tem dificuldade de perdoar, morrem mais magoados, né? A mágoa. Corra, lá vem a tristeza, né? A mágoa, né? A mágoa, é isso. Perdão é se libertar, perdoar é se libertar do que te fez sofrer, né? Um ato de inteligência. Não é? Eu acho. É um ato de inteligência. E a gente chegou no finalzinho e eu vou pedir para você, o nosso Clube Sapiens agora, uma indicação de livro, de filme. Você até já deu uma indicação aqui para gente, né, do documentário Louco Não Doido, né? Você tem mais alguma indicação, Adriana?
Qual, o que é? Ah, não, eu já falei. Vou fazer de novo essa pergunta, é isso. Vamos lá. Adriana, a gente está chegando no final do nosso podcast e o nosso Clube Sapiens, a gente pede uma indicação de filme, de livro, de documentário, enfim, para que os nossos Sapiens possam assistir, ouvir e refletir sobre. Você tem uma indicação para passar para a gente? Eu tenho, olha, vamos lá. Para quem depende para o quê, né? Se for uma indicação sobre perdão ou psicologia positiva, eu acho que todos devem conhecer a psicologia positiva, pronto. Eu acho que todos devem conhecer a psicologia positiva, porque é uma ciência muito democrática, eu já adoro democracia, todas as pessoas podem utilizar a psicologia positiva. Aí, a gente tem esse livro aqui, ó, Psicologia Positiva, Teoria e Prática, que é super legal, da editora Líder. São vários autores, e aí você tem uma visão ampla. Outro livro bacanérrimo, falando sobre essa questão do pensamento e sentimento. Olha aqui, por acaso estava aqui. Aprenda a ser otimista. Esse livro aqui, o Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, considerado o pai, o fundador da psicologia positiva, ele diz como é que a gente pode mudar o que a gente sente, mudando o que a gente pensa. É muito interessante. Parece um livro de autoajuda, mas é um livro totalmente científico. Se bem que eu não vejo problema nenhum em livros de autoajuda. As pessoas se auto-atrapalham com muita facilidade. Aí, quando fala de autoajuda, é autoajuda. Não tem problema. Se você pode, vai se autoajudar. Mas esse caso aqui, não. É um livro de ciência. É um livro cheinho de estudos e experimentos. Aí eu falaria do meu, né? Não. Esse é meu. Esse é o seu. Para falar de perdão e o florescer, que é o Martin Seligman, esse aqui. Ele vai falar sobre a psicologia positiva, o que é florescimento humano, quais são as forças de caráter, como é que você pode tornar o mundo melhor, sendo uma pessoa melhor. E é muito legal. São várias ideias para trabalhar educação positiva, filosofia positiva, tudo positivo. Muito bom, né? Rodrigo, qual a sua indicação do Clube Sapiens? Bom, a minha recomendação não podia ser diferente, é o Poder Terapêutico do Perdão, teoria, prática e aplicabilidade do perdão com base científica na psicologia positiva, de quem vos fala aqui hoje na nossa mesa, Adriana Santiago, pela editora Líder, que está aqui, para quem está acompanhando no vídeo também. Esse livro maravilhoso, fica aqui a minha super recomendação para você começar a se libertar e perdoar já. E a gente encerra por aqui o nosso bate-papo, então. Isso não dá nenhuma recomendação. Vocês recomendaram bastante já. Você recomenda aí, cara. Sabe que eu lembrei que a gente já recomendou a cabana? Então tá bom. Então, eu vou colocar na descrição do podcast o documentário, Louco Não Doido. Vou colocar tudo que a gente falou aqui. É muito legal, muito legal. E aí, se vocês quiserem discutir comigo o assunto, vão lá no meu canal, Papo Cabeça com a Adriana Santiago. Eu adoro discutir. Eu sempre indico filmes, sabe? Eu adoro filme, adoro ligar, fazer os links, né? A pergunta final de sempre, Adriana, ficou algo que você gostaria de ter dito e que não apareceu a oportunidade para falar? Eu diria assim que... E você foi bem profundo nas suas perguntas, né? As pessoas, às vezes, não têm coragem de chegar a esse ponto e de me perguntarem assim, o que te levou, né? Como é que foi esse processo? E eu digo para você, juro para você, Rodrigo, por isso que eu tenho bom humor, eu acho, por isso que eu rio tanto, porque eu consigo perdoar. Perdoar é a melhor coisa que alguém pode decidir na face da Terra. Nesse sentido, né? Porque você exercita o amor quando você perdoa, você exercita a empatia, você faz um mundo melhor. E volto a dizer, é nesse sentido do perdão, e não naquele sentido de ir para a igreja e rezar 5 da penitência, né? De ficar no caroço do milho, de rezar 5 Ave Marias. Não é isso. Seja empático, exercite a empatia. Você não precisa concordar com seu agressor, não só precisa, você nem deve. Você não precisa reconciliar, né?
mas perdoar é absolutamente necessário. Só isso, é isso. Adriana, o Sapiens Desenvolvimento Humano é uma instituição dedicada a disseminar o conhecimento, democratizar o acesso à psicologia positiva para oportunizar uma vida que vale a pena ser vivida. Para você, Adriana, o que é a vida? A vida é lambuzar-se, eu acho. Não dá para ficar comendo a vida de garfo e faca. Se lambuzar. É aprofundar, sabe? Assim, aprofundar as questões, as suas questões, pensar-se. É nesse sentido que eu falo. Isso é se lambuzar, né? Rir de si mesmo, ser mais flexível. Eu sempre faço uma pergunta, eu mudei, raramente eu pergunto, por que isso? Eu pergunto, para que isso? Se pergunte, para que você está existindo? Para quê? Para que você quer ficar bonita? Para que você trabalha tanto? Para que você não perdoa? Para que? Não é por quê. O para que, Rodrigo, empurra para frente, o porquê te joga para trás. Qualquer coisa. Se pergunte para quê? Para que eu estou aqui fazendo esse programa? No Sapiens, né? Para quê? Para quê? Para que eu como? Para que eu vivo? Para que eu existo? Para que eu sou mãe? Para que eu vou querer ser mãe? Eu já aviso logo, olha só, você vai querer ser mãe para fazer um modelinho seu, miniatura, esquece, não seja, porque você não vai amar direito o seu filho. Né? Então, assim, para quê que você está aqui? Qualquer coisa se pergunte para quê. Muito grato pela sua participação, uma delícia esse bate-papo e a gente vai te convocar mais algumas vezes. Vou adorar. Falar de amor. Tem essa obra sobre amor aí, né? Pois é, eu estou escrevendo 2 livros simultaneamente, um sobre amor e outro sobre depressão, porque eu estou desconstruindo o conceito de depressão. Mas você sabe que tem explicações bem atuais na neurociência que é importante dormir, viu? Sim, é verdade. Meu marido diz isso. Adriana, muito obrigada. Eu estou saindo transformada dessa gravação. Acredito que delícia. Que os nossos ouvintes também. Foi muito especial, muito legal mesmo estar aqui com você hoje. E a gente fica por aqui. Eu agradeço demais você, Sapiens, que nos acompanhou durante esse programa, o nosso 7º Sapiens Podcast. Não deixem de acompanhar o canal da doutora Adriana, que é o Papo Cabeça com Adriana Santiago. Mandem e-mail para mim, que eu adoro responder vocês, é paula@sapiensweb.com.br. Interaja com a gente lá no nosso Telegram, no nosso Instagram, que eu estou sempre ali para conversar com vocês. Rodrigo, obrigada. Obrigado, Paula. Muito grato à sua audiência, Sapiens. É sempre muito especial, o privilégio de ter você junto conosco aqui. Quero deixar um abraço e a gratidão imensa ao Henrique Nakan, que está aqui nos cuidados técnicos para que tudo aconteça muito bem e que faz chegar esse produto final aí para vocês de forma tão brilhante. Valeu, Henrique. Adriana, muito obrigado e tchau. Eu adorei, viu? Beijo.